seja bem-vindo a mais uma pré-aula aqui da Escola Bíblica da Assembleia de Deus de Blumenau. Meu nome é Jennifer e nos próximos minutos, e aliás, nessa próxima lição inteirinha, nós estaremos juntos. Gente, antes de começar tudo, nós vamos fazer uma oração e assim nós vamos fazer em todas as aulas. Como você também deve fazer uma oração antes de cada coisa que você aprende ou que você instrui ou nas suas próprias aulas. Amém? Então feche os seus olhos onde você está. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, obrigada por essa oportunidade que você nos dá de estarmos juntos, aprendendo mais sobre o seu santo nome, sobre a sua palavra, sobre toda a sua liturgia e sobre o seu reino. Venha sobre nós, tira o véu dos nossos olhos para que nós possamos compreender aquilo que está escrito nas suas palavras e nos seus ensinos, Pai. Leva cativo toda distração nesse momento. Em nome de Jesus, esteja com nós, nos levando a um nível de conhecimento que nos leva a mais perto de você. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós estamos começando um novo trimestre, e nesse novo trimestre nós vamos responder questões que, na verdade, são questões que as pessoas param para nos perguntar. Quem é Deus? O que é a Bíblia? Quem é o Espírito Santo? E antes de nós começarmos a nossa aula, eu trouxe esse livro aqui, Catequismo, a Nova Cidade, do Tim Keller. Ele é um devocional, na verdade, mas ele é um devocional educacional. Então ele vai responder não só várias perguntas do que tem na nossa lição, mas ele também vai responder inúmeras outras perguntas, Por exemplo, eu vou dar uns exemplozinhos aqui para vocês, Só para vocês terem uma noção. E eu dedico que vocês dediquem que vocês comprem esse livro, vai ajudar muito vocês. Então, a primeira parte do livro fala sobre Deus, a criação, a queda e a lei. Então, ele vai responder várias perguntas sobre isso. Por exemplo, qual é a nossa única esperança na vida e na morte? Então, ele vai responder essa pergunta, Quem é Deus, Qual é o propósito de Deus com a criação? Então, ele vai declinando todas essas perguntas através do livro. Então, é um material que você deve ter em casa, que é importante para você, se você quiser também instruir para os seus alunos comprarem. É um material que vai ajudar na sua base de fé cristã, vamos dizer assim, bom? Mas voltando para a nossa revista, hoje a gente está no tema número 1, O tema da nossa lição é o que é a Bíblia, A Bíblia é a palavra de Deus? É uma pergunta. Agora a gente vai aprender algumas coisas sobre a Bíblia, Lembrando que a gente sempre vai levar na consciência o que você quer que os seus alunos guardem no coração, Porque lembra, a revista tem muita informação comprimida, Então a gente vai dar 30, 40, até mesmo 1 hora de aula, muitas vezes, dessa 1 hora. O que você quer que os seus alunos guardem? O que eu fiz aqui, gente? Eu fiz um mapa mental que eu gosto de trabalhar com vocês, bem pequenininho, bem raso, até quando eu estava vindo para cá, eu achei uma Bíblia perdida. E eu achei interessante que o dono dessa Bíblia, ou a dona dessa Bíblia, deve ser, Ela colocava na Bíblia dela, deixa eu mostrar aqui para vocês, vários desses post-its, não tem? Até ela tem um maiorzinho, que eu achei bem legal. Aqui, ó. Essa Bíblia aqui, ela colou esse post-it aqui, tá vendo? Então, pensem comigo. Se você desse um post-it desse, um pedacinho de papel, para cada aluno seu, o que você acha que ele escreveria nesse papel sobre a aula que foi dado? Então, nesse pequeno pedacinho de papel cabe bastante coisa, ou cabe pouca coisa. A pergunta é, o que você quer que ele escreva nesse papel, nesse pedacinho de papel? Por quê? É nesse pedacinho de papel que ele realmente vai guardar as informações, vai levar as informações, E ele vai ter qualidade para responder algumas coisas daquilo que ele aprendeu, entende? Então, sempre leva cativo com você essa ideia de o que eu quero que o meu aluno guarde no coração, o que eu quero que ele memorize, o que eu quero que ele viva, Então, às vezes não adianta destruir uma aula inteirinha e o aluno não ter aprendido nada, tudo bem? Isso serve para mim, isso serve para você, como professor e como aluno também, tá bom? Então, gente, no tópico número 1, ele já vai... Isso aqui, a biblioteca de livros sagrados, é o significado da palavra Bíblia,
Em outras palavras, eu dei uma resumidinha, uma tapeada. Então, Bíblia, o que é Bíblia? Uma biblioteca. Bíblia são livros, né? Então, é uma biblioteca de livros sagrados, tudo bem? Mas olha só, a Bíblia é a palavra de Deus? É uma pergunta. E aí, no nosso texto-chave, nós temos o seguinte texto, de 2 Pedro 1,21, né? Porque as profecias nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Nós vamos voltar isso aqui mais para frente, tá? Mas guarda aí. Aqui na nossa leitura em classe nós temos Salmos 119. Os Salmos 119... Gente, o legal da nossa lição do juvenis, ou essas lições da CPAD, é que nada está separado da lição. Então, por exemplo, a leitura em classe de Salmos, ou até mesmo de Timóteo, ela vai se encontrar em algum ponto da lição. Por exemplo, de Salmos, vai falar lá no nosso tópico 4, ele vai voltar essa memória da leitura em classe. Então, nada está separado, até mesmo essas nossas leituras semanais, de segunda a sábado, todas elas também se encontram na Bíblia. Então, nada está separado, né? A nossa introdução diz o seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus? Sim, ela é a inerrante, a inspirada, a eterna, infalível palavra de Deus. Né? Mediante a sua leitura, podemos desenvolver um relacionamento saudável com o seu autor. Então, antes de Deus ser um Deus, né, de legislação e leis e tudo mais, ele é um Deus de relacionamento, né? Então, antes de nós vermos o nosso poder, nós precisamos nos relacionar. A gente também vai ver sobre isso aqui, né? Depois do nosso tema central aqui, eu vou dar uma comentada com vocês sobre isso, tá bom? Então, Deus deseja conversar com você mediante a sua palavra. Então, é maravilhosa quando sentimos a presença de Deus e ouvimos a sua voz poderosa durante a leitura das Escrituras. Essa parte aqui, gente, é praticamente a nossa resposta para a pergunta do que é uma revelação de Deus, tá bom? Então, se você quiser sublinhar isso, como eu falei, a sua lição ela não está separada de nada. Lá no final da lição, lembrando que eu não estou dando uma aula para vocês, eu estou dando subsídios para vocês, tá? Então, vou mostrar a lição de uma forma diferente, talvez, para vocês. No final da lição, talvez não dê para ver aqui no meu tablet, mas na sua lição, até se você não tem a lição física, existe um site chamado alaia.com. Ela tem todas as lições da CPAD e até mesmo fora da CPAD, todas elas em PDF. Você pode achar lá também se você deseja, então, continuar aqui com a gente, né, tendo uma lição em mãos, tudo bem? No final da lição, a gente vai ter o que a gente chama da hora da revisão. São algumas perguntinhas que você faz para saber o que a pessoa aprendeu, o que ela não aprendeu, se ela gravou ou não, o que ela gravou, tá bom? Ali no final da lição vai ter essa pergunta, né? O que significa o termo revelação e o que significa o termo inspiração, ok? Então, gente, como eu falei, você pode pegar tudo, né? Aqui parece quase que é um sentimento, ó, é maravilhoso. O autor que está escrevendo essa lição, ele praticamente bota do sentimento dele de como é, porque ele já vive isso. Então ele escreve: é maravilhoso quando sentimos a presença de Deus e ouvimos a sua voz poderosa durante a leitura das Sagradas Escrituras. O livro de Deus é indispensável para todos aqueles que desejam ter uma vida saudável em todos os seus dias. Tudo bem? Aí a gente já pula para o tópico 1, tá? E aqui onde eu vou começar a falar com vocês sobre o tópico 1, o 2 e 1 e o 2 praticamente aqui, tá? 1 e o 2, eles vão estar misturados nesse quadro, tudo bem? Isso aqui é importante que os seus alunos aprendam, tá? Antigamente como se eu fosse muito velha, né? Mas antigamente, nossos professores faziam a gente decorar todos os livros, a sequência dos livros, e a gente ganhava até prêmios para aqueles que conseguiam decorar mesmo, né? Todos os livros do Antigo Testamento e todos os livros do Novo Testamento. É muito livro para decorar, mas eu já tenho muitos amigos que decoram até hoje os livros, tá bom? Porque pelo menos quando a gente sabe o posicionamento dos livros, tá? Eu nem vou entrar em detalhes, mas é bem interessante, tudo bem?
Se você tem tempo, depois eu vou orientar vocês. Então, o significado de Bíblia é livro, vem do grego, e é como se fosse uma biblioteca de livros sagrados. Tá bom? Eu trouxe até algumas Bíblias para vocês aqui. Tá? Mas eu marquei isso aqui como se fosse a Bíblia inteira, tá? Então a gente tem uma divisão do Antigo Testamento, a gente tem uma divisão do Novo Testamento, né? Então, tudo bem? Então a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ela vai ter 39 livros no Antigo e 27 no Novo. Isso somando dá 66 livros que foram escritos num período de 1.600 anos, né? Nesse periodão aí, foi escrito todos esses livros por mais de 40 escritores em mais de 3 idiomas, tá? Agora vamos desmontar isso aqui para você poder entender alguma coisa, né? Porque isso aqui é só um monte de informação. O tema central da Bíblia é Jesus Cristo, tanto do Antigo quanto do Novo. O tema central é Cristo, tudo bem? Agora olha só, do começo ao fim, né? Tanto daqui até aqui, deixa eu mudar para esse lado. Então a gente tem um início aqui e termina aqui da Bíblia, do Antigo, do Novo, de Gênesis até Apocalipse. A Bíblia, ela vai nos dar uma harmonia e uma unidade. Uma harmonia e uma unidade. Tanto do que é dito, quanto do que é escrito, quanto das pessoas. Pensa bem, se você desse um exercício em classe, tá? Se você desse um exercício em classe para a sua turma de dar um tema único, escolhe um tema, dá para todo mundo. Quando eles voltarem depois de uma semana, e você pedisse para eles contarem esse mesmo tema entre eles, mesmo sendo o mesmo tema, uma mesma mentalidade de vivência, no mesmo período de tempo, ainda assim não seria harmônico, né? Então a Bíblia, ela não se contradiz, muito pelo contrário, ela se completa nela mesma, tá? Ela não tem contradições, porém, existem coisas que nós não temos capacidade de entender, né? Muitas coisas eram por causa dos tempos, a gente não entendia por causa dos tempos, né? São profecias, às vezes, estão muito mais longe, né? Então, a Bíblia, ela não se contradiz. Se a Bíblia não explica muito, é porque Deus não quer que você tenha tanto tempo para essas coisas, né? Então, Deus não esconde nada de ninguém na Bíblia. Ele esconde para você. Por isso que Oséias fala, né? Vão se aprofundando em conhecer a Bíblia e continuando se aprofundando em conhecer a Deus, né? Então, prossigamos em conhecer e continuamos prosseguindo em conhecer a Deus. Então, Deus não esconde nada de você na Bíblia. Deus esconde muitas coisas para você. E essa é mais ou menos um resumo do que é revelação da parte de Deus, tá bom? Outra coisa sobre isso aqui que nós podemos comentar também, deixa eu não fugir da lição aqui, tá? A colocação dos livros. Se alguém perguntar, isso aqui vai estar na sua revista também, mas olha só. Então você precisa memorizar na mente dos seus alunos, né? As coisas básicas, que em 1.600 anos Deus usou de 40 pessoas. Gente, essas 40 pessoas que Deus usou para escrever todos os livros, tá bom? Por exemplo, os Salmos não tem só um escritor, tem mais de um, né? Mas, por exemplo, Deus usa 40 pessoas de períodos diferentes, de épocas diferentes, tá? De, como é que eu posso dizer, vivências diferentes, de várias classes diferentes, né? E percebe que Deus não tira a essência de nenhum deles para escrever. Deus inspira todos eles, né, pelo Espírito Santo, e deixa com que cada um escreva da sua forma, né? Então, cada um escreve da sua forma, mas inspirados todos eles por Deus. Então, essa harmonia, essa unidade que Deus faz com 40 pessoas distintas nesse período de 1.600 anos é só mesmo pela obra, né, da pessoa do Espírito Santo. Como eu falei, se você desse o mesmo tema, Jesus Cristo,
para todos os seus alunos e uma semana depois pedisse para eles completarem uns aos outros, eles não conseguiriam, né? Até porque a sua lição também vai falar sobre isso, né? A nossa lição, ela vai falar sobre a eficácia do Espírito Santo de harmonizar e de dar unidade a tudo isso aqui, de tempos tão diferentes, mas não perder em nenhum minuto a essência. Se você desse esse papel aqui, de 1.600 anos, 40 escritores, escrever isso aqui de forma harmoniosa, para homens, não sairia assim. Não sairia assim. Por quê? Porque quando o homem for escrever, se, digamos, né, desse para o homem escrever, você, por exemplo, vamos escrever a história de Davi, né? E lá iria decorrer a história de Davi, o pecado de Betseba, e nem se comenta a execução de Urias. Mas talvez o homem, ele ia maquiar essa história, entende? Porque o homem não vê as coisas como Deus vê. Então, se fosse para o homem escrever, o homem não colocaria um monte de coisas que está na Bíblia, mas Deus trabalha com as vitórias, Deus trabalha com os próprios erros, todos os erros, em momento nenhum, gente, que ele usa todos esses escritores, Isaías, Jeremias, o próprio Elias, né? Então, todas essas pessoas que Deus usa, em momento nenhum, ele esconde Davi, que foi rei. Então, assim, Deus pega e unge Davi como um rei quando já tinha um rei, né? Então, como que Davi ia ser rei se já tinha um? Entende? Então, a visão de Deus das coisas é muito diferente do que o homem pode ver e entender, entende? Mas, por exemplo, Deus coloca praticamente os erros também para mostrar, não, claro, que a gente também é todos farinha do mesmo saco, mas também como Deus pode ser glorificado acima dessas coisas. Porque Deus não vê você só para aquilo que você cometeu. Essa não é a forma que Deus vê, né? Então Deus trabalha em cima do seu erro e tudo mais, tá? E depois ele te dá uma continuidade, tá? Deus não define a gente por uma pedra no caminho, tudo bem? Mas se fosse o homem que fosse escrever essas histórias, uma que não seria harmonioso, outra que teria omissão, porque de certo o homem ia escrever, poxa, Davi fez isso aqui, não vai pegar bem para ele, vamos tirar. Entende? Então, o homem não é confiável. Outra coisa que a nossa lição pega bem pesado é sobre, no tópico 1, ele vai falar muito sobre essa batalha que muitas pessoas acham que é do bem contra o mal, né? E antes de ser uma batalha do bem contra o mal, ela é uma luta entre a verdade e a mentira e o engano, né? Então, pensa que quando a gente fala, nossa, nós saímos do mundo das trevas e fomos para um reino de luz, né? Luz na Bíblia é a palavra de Deus. Então, luz para os meus pés e lâmpada para os caminhos, como fala os Salmos, é a palavra de Deus. Então, quando a gente fala que você saiu do mundo das trevas e veio para um reino de luz, você saiu de um mundo de ignorância, que você não conhecia a Deus, e você é trazido para um reino onde você agora tem conhecimento sobre Deus. Toda vez que você conhece a Deus, você também conhece você, ok? Então, vai bater bastante nessa tecla da ignorância, da mentira e da verdade, tudo bem? Por que que é importante você deixar isso gravado na mente dos seus alunos? Porque aqui em Gênesis 3, né, o pecado entra no mundo pelo engano. O pecado entra no mundo pelo engano lá no Jardim do Éden com Adão e Eva e a serpente. Então a serpente engana, né? E depois, aqui em Apocalipse 20, vai dizer que o diabo aqui na figura da serpente, e aqui é o diabo mesmo, vai falar que ele termina, né, as coisas no mundo enganando, mentindo. Então, tudo que o diabo faz do começo ao fim é enganar. Então, gente, por que é importante você compreender esse relacionamento com a Bíblia? Por quê? Se o diabo começa enganando e termina enganando, significa que toda vez que você mente, toda vez que você engana alguém, né, você está reproduzindo a natureza do diabo. E toda vez que você decide viver na verdade, ou até mesmo se arrepender pelas suas mentiras, você decide reproduzir a natureza de
Deus. E toda vez que você conhece mais a Deus, você percebe que ele não é um Deus de punir. Muito antes ele não pune, né? Muito antes ele trata do seu erro, depois destrui para você continuar. Quem vive um mundo de culpa e de punição, de acusação, é o diabo. Então o diabo engana e depois ele acusa. O nosso acusador, e o pai da mentira, a única coisa que ele é pai, a única coisa que ele criou foi a mentira, o engano. Então, do começo ao fim da Bíblia, a Bíblia vai ensinar como que você vive na verdade e não como você vive na mentira. Então, isso é uma instrução. E conhecer a Deus te liberta dessas coisas. Que quando você decide continuar, quando aquilo já é muito enraizado em você, a mentira, primeiro que você não está enganando os outros, você está enganando a você mesmo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A outra coisa que a nossa lição também vai falar, eu não estou escrevendo isso no quadro, mas estou pressupondo que você pode escrever, tá bom? Que a colocação dos livros não é essa originalmente, né? A colocação dos livros, por exemplo, o primeiro livro que foi escrito, ou mais antigo, não é Gênesis, né? Mas foi colocado Gênesis no começo porque ele fala sobre o princípio de todas as coisas, o início de todas as coisas, então ele foi colocado como primeiro. E Apocalipse, Mateus, por exemplo, aqui, né? Aqui a gente começa com Mateus, no Antigo Testamento. Mateus não é o livro mais antigo do Novo Testamento, né? Mas ele foi colocado aqui porque inicialmente é um livro construído para judeus. Tudo bem? Então, por exemplo, olha só como, vamos dizer assim, Mateus e até mesmo Lucas ou Marcos, né? Como a gente estava dizendo antes, né? Deus deu 40 escritores nesse período para escrever, então, o mesmo assunto, né? Sobre o mesmo tema. Por exemplo, o tema central é Cristo, do começo ao fim. Digamos, o sistema sacrificial que se usava no Antigo Testamento era para apontar para o sacrifício que Cristo iria fazer na cruz. Então, gente, por exemplo, aqui que eu acho legal, né? Deus, só uma obra do Espírito Santo para fazer isso mesmo. Então ele pega, por exemplo, o Mateus, que era meio que um letrado, e você vai ver que Deus inspira através do Espírito Santo essas pessoas a escreverem essas coisas, todas elas, né? E você vai ver também que elas escrevem de formas diferentes, do jeito dela. Então Deus inspira os homens e os homens escrevem a partir deles, entende? É como se Deus traduzisse alguma coisa da mente e do coração dele para o seu espírito, e você tem que dar um jeito na sua mente, no seu coração, de traduzir aquilo que o Espírito Santo te revelou, tudo bem? Da sua maneira. Foi o que eles fizeram. Por exemplo, Mateus falava para judeus. Então, quando ele falava para judeus, ele dizia assim: o reino dos céus, né, está próximo, está chegando, ou já veio, né? Diferente de Marcos ou Lucas, que falavam o reino de Deus. Por quê? Porque aqui ele estava falando diretamente para judeus. E judeus tinha aquela coisa assim, como falar o nome de Deus em vão. Então, já para não falar o nome de Deus no reino de Deus, ele falava o reino dos céus. Mas ele estava falando exatamente da mesma coisa. Reino de Deus, reino dos céus, é a mesma coisa no princípio, tá? Mas para tu ver que Deus pega várias pessoas para escrever as mesmas coisas, né? E assim, gente, os 66 livros foram escritos em 3 idiomas, né? Do Antigo Testamento para cá, ele foi escrito praticamente todo em hebraico. Existe, assim, uma parte ou outra que foi escrito no aramaico, como algumas porções do livro de Daniel, por exemplo, é escrito em aramaico, né? Mas do Novo Testamento para frente, ele é todinho escrito em grego, e a gente chama, se eu não me engano, em grego koine, que é um grego comum, é o grego da feira, é o grego da rua, né? É como se a gente dissesse assim, o português comum, entende? É o português que a gente usa no dia a dia, para ir no mercado, para ir na feira, para falar, entende? É um grego comum. Por quê? Porque foi graças a isso que aí, então, a palavra de Deus se desmontou para tudo quanto é lugar, né? Até os confins da terra. E depois vieram as outras traduções, né? E as outras linguagens. E eu trouxe para vocês hoje, se você
quiser fazer isso em sala de aula, isso fica já muito a critério seu, mas deixa eu pegar. Eu trouxe para vocês aqui hoje, eu tenho mais ali, mas eu só vou pegar essas aqui porque eu tô sem meio um pouquinho de espaço. São algumas bíblias que eu tenho em casa, tá? Por quê? Existem, claro, a Bíblia inicialmente ela foi escrita assim, depois ela se difundiu para vários idiomas, né? Enfim, do latim, daí foi pro inglês, enfim. Gente, a princípio era assim, mas agora existem muitas traduções, tá? E o que eu quero que você compreenda é que, às vezes, você não entendendo a Bíblia, você lê a Bíblia e se relacionar com a Bíblia, não é um problema que, eu não sou espiritual o suficiente para entender, né? Não é, às vezes você tem questões com o seu próprio idioma, com o seu próprio português, né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês existem várias variações na língua portuguesa, por exemplo, né? Existem as traduções, que elas se aproximam, então, aquelas mais raízes daquilo que realmente foi escrito, tá? E existem traduções que vão trazendo mais para aquilo que realmente falamos, entende? Claro que não perde a essência, mas se você for estudar, às vezes uma palavra faz muita diferença. Se é para compreender, né? Então eu trouxe algumas, né, bíblias. Essa bíblia aqui eu gosto muito, ela é muito de fácil compreensão. É a Bíblia Viva, né? A Bíblia Viva, ela até serve para estudar, né? Mas é uma Bíblia para se ter no nosso dia a dia, e eu gosto muito da tradução dela. É uma Bíblia muito boa. Depois, eu trouxe essa Bíblia que eu achei, ela é a versão mais simples que tem, aquela NTLH, né? Ela até é simples demais. Eu estava vendo, olha só, essa é uma Bíblia de quando, a minha primeira Bíblia, né, que a minha mãe me deu, é a Bíblia Caminho, e assim, tem Bíblias que elas têm aqueles comentários nelas, né, e tem várias coisas escritas nelas, para até alguns desenhos, né, se for o caso, para ilustrar, para você entender melhor aquilo que está falando, tá? Então depende, tem Bíblia de todas as idades, para aquelas idades. Essa aqui é uma Bíblia juvenil, tá? Eu ganhei quando eu tinha, acho que uns 10 anos, 13 anos, eu não lembro agora. Mas é uma Bíblia para até mesmo a sua classe ter, tá bom? Então, assim, existem várias traduções. Aí eu tenho essa Bíblia pentecostal, né? Que é uma Bíblia de estudos. Ela já tem alguns comentários nela, tem alguns estudos nela, né? Que servem mais, então é uma Bíblia de estudo, tá? E todas essas Bíblias que são de estudo, elas vêm da Raiz de Almeida, né? Então a Almeida Revista e Atualizada, Revista e Corrigida, Almeida Fiel e Atualizada, né? Então são Bíblias que elas, como é que eu posso explicar para vocês? Que elas não fogem muito do original grego que foi escrito, né? Então você consegue saber na essência aquilo que realmente o autor estava querendo dizer para você, tá bom? E uma das Bíblias mais incríveis também, que é a próxima que eu quero adquirir na minha biblioteca em casa, é a Almeida, a Nova Almeida Atualizada, Então ela pega todo aquele projeto, né, de literalidade, e ela traz para os dias de hoje, né? Por quê? Como eu falei antes, né, a tua lição vai dizer isso também, a minha lição, nossa lição, ela vai falar, às vezes, o problema de você não compreender a Bíblia em si não é porque você não é espiritual o suficiente, que não conseguiu ver nada ali, né? Mas é porque você não conseguiu compreender por causa das palavras. Existem Bíblias igual às Almeidas, são palavras muito antigas, né? Então, por exemplo, vai falar lá, vós sois o sal da terra, né? Então, tem versões tipo a Viva, tipo a nova versão internacional, né? Ou até mesmo essa nova Almeida atualizada. Então, eles não falam mais vós sois o sal da terra. Ele diz, vocês são o sal da terra. Por quê? Porque algumas traduções vão fazer isso, vão trazer toda essa literalidade para os dias de hoje, mais próximo daquilo que realmente falamos, sem perder a essência do texto. Existem Bíblias que distorcem demais, você pode até compreender, mas não é bem aquilo que o texto quis dizer, tá? E por último, essa aqui é uma Bíblia que demorei muito tempo para comprar, tá? Então, essa aqui é uma Bíblia de estudos, que se chama Bíblia Palavra-Chave, né? Então, ela tem toda a Bíblia em hebraico e ela tem toda a Bíblia em grego,
né? Então, por exemplo, eu queria saber a essência daquela palavra naquele texto, ou daquela frase. A palavra-chave, essa Bíblia, então ela vai te orientar a isso, né? Então vai trazer ainda mais a essência daquilo que o texto dizia. Então, gente, às vezes o problema não é você. O problema é você ter uma Bíblia que não te compreende. Então, quando você for comprar uma Bíblia, às vezes invista em isso. Tem algumas Bíblias. Hoje tem o aplicativo, né? Tem o Bible. O aplicativo, acho que é Holy Bible. Tem várias traduções da Bíblia aí nesse aplicativo, né? E você pode. Muitas vezes eu pego, tanto que quando eu venho dar aula, muitas vezes eu pego direto esse aplicativo. Então, por exemplo, eu vi um texto, né? O texto, por exemplo, o nosso texto-chave de 2 Pedro, né? O texto que está aqui é da Almeida Revista Corrigida. Esse texto aqui de 2 Pedro, né? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Né? Então, por exemplo, aqui é uma versão de Almeida, e você pode comparar, às vezes, de uma tradução para outra, você vai ver que mudou a palavra, o sentido da palavra, e você conseguiu o quê? Compreender o texto. Tá bom? Vamos continuar para frente. O nosso tópico aqui, 3, né? Que vai falar sobre teorias falsas a respeito de inspiração da Bíblia. Né? Então, Deus usa 40 pessoas e 1.600 anos para fazer toda essa biblioteca de livros sagrados que falam sobre, né, Jesus Cristo, e isso tem uma harmonia, uma unidade sem fim. E aí, claro, tem pessoas que não acreditam nisso, e aí é o que vai estar aqui nesse nosso tópico 3, na opção A, B e C, né? Na teoria da inspiração natural, parcial e até do didato verbal. Mas, gente, pulando para o último, isso aqui você pode ler em classe até, tá? Mas o importante é que você deixe gravado na mente dos seus alunos que a Bíblia foi inspirada através do Espírito Santo, né? Só ele poderia ter feito essa obra, tirando 40 pessoas em 1.600 anos, e até mesmo idiomas diferentes, para falar sobre a mesma obra redentora. Tudo bem? Então, essa aqui é o principal. Ok? E no último, a gente tem relacionando-se com as Escrituras. Aqui nesse relacionando com as Escrituras, você lembra que eu falei para você do nosso texto, né? No nosso texto, a leitura em classe? Pois vai terminar a nossa lição com essa leitura em classe. Ele vai decorrer aqui dizendo que, né, nesse tópico 4, que você precisa tirar um tempo, tá? Porque se você tem tempo para todas as coisas na sua vida, eu sempre falo isso, porque isso é uma coisa que me pega. Demorou, gente, demora, tá? Você não nasce assim da noite pro dia fazendo isso. Por quê? Eu espero que você guarde muito isso no seu coração em nome de Jesus. Você saiu de um mundo de ignorância, tá? E você veio para um reino de luz, um reino de conhecer a Deus, né? Tanto que ele se revela para você, e no mesmo tempo que ele se revela quem ele é, ele também revela quem você é nele. Tudo bem? Agora, se você saiu do reino das trevas, você saiu de um período que você ainda continua nele, até o fim. De queda, você tem essa raiz pecaminosa dentro de você. Então, é mais convidativo você fazer uma doce mentira do que você ter uma dura verdade, né? Por quê? O Evangelho de Deus, a Palavra de Deus, as verdades de Deus, Deus é verdade, a Palavra de Deus é a verdade, é a luz, é o caminho, é a vida. Ela é dura, entende? É duro você viver na verdade. Não é fácil. Fácil é você viver na sua raiz pecaminosa desde Gênesis 3 e contar uma doce mentira aqui e ali, reproduzir não só a imagem, mas a natureza do diabo na sua vida. Isso é muito fácil. É muito... Gente, tem que ter muita disciplina. Você descobre que você é uma pessoa disciplinada quando você consegue fazer isso todos os dias. Por quê? Existem dias que você vai pegar a Bíblia na mão, ou um devocional na mão, ou um livro na mão, e você não vai estar com vontade de ler. Você não vai estar com vontade de dobrar o joelho para orar, se você não tiver disciplina. Mas se você se disciplinou nos seus dias a entender, a compreender que, primeiro, Deus é a primícia de todas as coisas na sua vida,
Isso significa que o seu relacionamento número 1 não é nem com os outros, não é com o seu pai, não é nem com você mesmo. É com Deus. E Deus se revela principalmente através da palavra. Então, gente, existem duas coisas que a Bíblia diz que é muito importante. A palavra de Deus e oração. Tanto a palavra quanto a oração fala sobre relacionamento com Ele. Então, se Deus quisesse criar robôs para dar glória a Deus e aleluia, Ele teria criado agente robô. Mas Ele não fez isso. Desde Adão e Eva, Ele criou pessoas com livre-arbítrio de escolher e adorar Ele de todo o coração. Entende? Então, a Bíblia diz: quem me procura de todo o coração vai achar. Se você se dedica a estudar a palavra de Deus, a ler, a meditar, gente, a orar a palavra de Deus, Deus se revela para você, né? E aqui existe nosso último, as perguntas aqui da revisão. O que é revelação, o que é inspiração? O termo revelação é tirar uma venda dos nossos olhos para que você pudesse ver. Se lembra que eu falei que Deus não esconde nada de você? Deus esconde as coisas para que você descubra, entende? Quando você busca Ele de todo o coração. Então, você entender que se você dobra o seu joelho, se você dedica o seu tempo, quando você acorda, você muda todo o seu dia. É por isso que a palavra de Deus, tá vendo como a palavra de Deus nos ensina do começo ao fim como que a gente deve viver todos os dias, como que a gente deve se relacionar, o que a gente deve falar, o que não deve? A palavra de Deus é a palavra de Deus para nós aqui. Mesmo quando a gente não tem ela audível, ela tá escrita. Então, gente, quando a palavra de Deus fala, medite na minha palavra dia e noite. Por que tá falando? Tá falando dia e noite, tá falando de um período. Esteja comigo o dia inteiro. Comece comigo e termine comigo. Por que Deus falou isso na sua palavra através de um desses 40 escritores? Pelo Espírito Santo. Porque se você não começa o dia com Ele e não termina o dia com Ele, você vai dar lugar para o quê? Para a ansiedade, para o medo, para a depressão, para a preocupação, para as limitações. E aí você dá lugar para quem? Para quem ama trabalhar com engano, que é o diabo. Então, gente, a palavra de Deus, ela nos ensina a viver, a nos comunicar com Ele. E é importantíssimo você botar não só na sua mente, como a dos seus alunos, se você não tem uma vida devocional com Deus ainda, em estar de manhã até a noite com Ele, se relacionando com Ele, conhecendo Ele. Gente, toda vez que você conhece, tem muita gente que fala muita coisa, né, hoje em dia na igreja, mas, gente, uma das batalhas número 1 do diabo é fazer com que você não conheça a Deus. Por quê? Toda vez que você conhece a Deus, é um tipo de cativeiro que você não vive mais. É um tipo de cativeiro que você não vive mais. Quando você descobre que Ele é o primeiro que está com você de manhã até a noite, percebe que Deus sempre esteve com você, Deus sempre está. Você só precisa tornar Ele visível na sua vida. Isso significa que, então, quando você dobra o seu joelho para orar e entregar a sua vida pela manhã, você conhecer algo dele pela manhã e você agradecer Ele no final do dia, você vai tornar Ele visível na sua vida, através da palavra de Deus que te guia, que te dá uma luz, que te dá uma direção, que te mostra como viver e até mesmo quem você é. Tudo bem? Então, essa aqui, no tópico 4, está falando sobre isso, dedicação no seu tempo. Aí aqui está falando sobre a perda de tempo na internet, no celular, enfim, vários lugares. Assim, Deus criou o homem e tudo que o homem queria não quer dizer necessariamente que é bom. Mas também não quer dizer necessariamente que é ruim. Por exemplo, a internet. Existem muitas coisas boas na internet, né? As coisas que os homens criam não quer dizer necessariamente que são ruins ou que é do diabo. É a forma com que você usa, tá? As coisas que faz com que você direcione as coisas para o caminho de Deus ou para o caminho da mentira e do engano na sua vida, tá bom? Então tudo são escolhas que Deus também deu para você. E se você é bem alicerçado no fundamento da palavra, você não cai em nenhuma delas, em nome de Jesus. Tá bom? Então, assim, existe muito mais do que o mundo vai evoluir ainda, tá? E todas essas evoluções do mundo, todos esses meios do mundo, todos eles não são ruins. Você que decide se ele vai ser ruim ou não na sua vida. Se ele vai tirar ou não o lugar de Deus na sua vida. Tá bom? Então, resumindo a nossa aula é isso.
Você pode fazer revisão em classe com seus alunos depois, tá? Para ver o que vai ser. E aí nós temos a nossa conclusão em classe, que é a Bíblia inspirada, a palavra de Deus, preservada pelo Espírito Santo. Creio nas sagradas letras, pois como Jesus disse, examinais, esse examinais, tá vendo? É uma tradução mais antiga, às vezes a gente não entende muito essas coisas, né? Por isso que existem outras traduções que são mais fáceis, né? Então, examinais as escrituras, porque vós, tá vendo? Vós, a gente não usa muito mais, a gente usa nós. As tem traduções que já trazem mais para aquilo que nós vivemos e dizemos hoje, né? Que vós cuidais de nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então não permita que nada impeça de ler diariamente a palavra de Deus e não substitua a leitura bíblica pelas suas redes sociais. Ouça a voz de Deus e medite na sua palavra e jamais se esqueça. Ele se auto-revelou nas Escrituras a fim de que você o conheça. Das minhas experiências mais profundas, né, sobre a leitura bíblica, agora que é bem pessoal, existem tantas coisas que, né, que nem às vezes eu comento com outras pessoas também. A gente lê várias vezes. Mas é quando a intenção do seu coração muda, que você deseja buscar Deus de todo o coração, que Ele começa a se revelar para você. Então eu sempre digo, o meu melhor professor que eu já tive até hoje foi o próprio Espírito Santo me ensinando o que Ele mesmo inspirou todas essas pessoas a se escreverem. Então, gente, sempre ore antes de ler a Bíblia. Sempre peça ajuda do Espírito Santo para que você entenda as muitas coisas que estão escritas aqui. E assim, conhecer a Bíblia, eu fico pensando, né? Conhecer a Bíblia não tem fim. Né? Eu não conheço uma pessoa no mundo ainda que tenha conseguido captar cada centímetro da Bíblia nela toda. Pessoas que demoram anos se especializando num só tema ou num só período e não nos dois, porque é muita coisa, né? Mas em nome de Jesus, fica com Deus e leve isso com muito carinho ao coração dos seus alunos também.